Olá pessoal, estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o erro. O erro tem sido um assunto muito discutido em reuniões pedagógicas, em sala de aula, e tá tudo quanto é documento oficial. Os professores falam muito sobre isso, porque de uns tempos para cá, com os novos parâmetros, com os parâmetros curriculares nacionais, veio a ideia, veio uma filosofia, uma teoria para dentro da sala de aula de que o erro é parte do processo de construção do conhecimento. Então, quando a criança erra, ela precisa errar porque ela vai ali começar a pensar e vai começar a avançar nos conhecimentos dela. Então, o erro não é algo que precisa ser sempre corrigido ou ele precisa ser apontado como erro. Eu discordo disso. No começo, eu preciso ser sincera com vocês. Nos meus primeiros anos na sala de alfabetização, eu era assim, dessa maneira. Eu acreditava que a gente não podia ficar corrigindo as crianças o tempo inteiro, porque elas precisavam desse momento para repensar e avançar e hipotetizar. E eu via que as minhas crianças ficavam naquele erro a vida inteira e não avançavam, tá? Isso me deixava maluca, porque como eu estava respeitando as hipóteses e o processo de conhecimento, de apropriação da aprendizagem, enfim, eles não avançavam. E eu percebi que, a partir do momento que eu comecei a apontar onde estavam os problemas, que eu comecei a direcionar mais o caminho, as crianças começaram a caminhar melhor. Erro como parte do processo de aprendizagem que não deve ser apontado, corrigido, tido como algo negativo, eu discordo, tá? Eu acho que é lógico, não é só para pôr a caneta vermelha lá e falar você errou, que a criança se frustra realmente, mas eu acho que a gente tem que sim apontar um caminho para ela dizendo assim, olha, vamos rever o que você fez? Porque o que você fez não é o que eu tô querendo que você, né? Não é a forma certa de escrever. Você precisa escrever de uma outra maneira para poder escrever corretamente. Então, olha, para quem tá começando agora, não tem muita experiência em sala de aula, vocês vão ver as hipóteses de escrita da criança, né? Estão na moda agora que todo mundo fala. Então, a criança tem que escrever cadeira. E aí ela vai escrever cadeira. Ok, certo? E aí o professor vai falar, eu já fiz isso. Então não condeno ninguém, tá? É só mesmo para vocês repensarem isso e poderem tentar fazer de uma outra maneira para ver se dá certo. Eu pedia para minhas crianças escreverem cadeira e elas faziam cadeira. Aí eu dizia, lê para mim cadeira. Aí eles, às vezes a criança punha até mais letra aqui, porque eles achavam que só 3 letras era pouco, então eles faziam cadeira. Aí eu falava, não, lê cadeira para mim. Aí eles faziam cadeira. E eu falava, nossa, mas por que você pôs esse monte de letra? Aí eles acabavam apagando. E eu considerava isso aqui, a escrita, tá bom. Minha criança está na hipótese silábica com o valor sonoro, né? Porque ele já tá com o valor dos sons e eu deixava ali. Só que tinha crianças que, como eu disse, crianças mais rápidas, eles acabavam pegando e eles acabam avançando daqui e tornando-se alfabético. Mas muitos, gente, quem dá aula, quem já terminou um ano de alfabetização e fica assim, bom, eu tô falando porque quando, no meu primeiro ano de alfabetização, que me levantou os cabelos, que foi para onde eu fui correr para obter mais informações, que eu falava, não, gente, isso não tá certo. Como que eu posso deixar isso aqui acontecer? Eu deixei meu primeiro ano de alfabetização, numa sala de 35 alunos, eu acredito que uns 15 alunos. No final do ano, novembro, foram para o segundo ano assim. Aquilo me matou. Porque eu trabalhei tão duro o ano inteiro, eu fiz eles escreverem tanto. Olha, sempre fui uma professora dedicada. E aquilo
eu chorava de tristeza porque eu falava, puxa vida, o que eu fiz com essas crianças? Eles passaram um ano na minha mão e não saíram daqui. E eu sabia que no segundo ano a professora tem lá 25 alunos escrevendo e 5, 10 não. É muito difícil trabalhar com esses dois grupos e a gente sabe que na escola pública tem ainda a questão do comportamento que também é muito complicado, então esses alunos acabam ficando. Vão para o reforço, não é sempre que avança. Então assim, eu fui atrás, eu falei não é isso que eu quero, não tá certo, não é normal. Como uma criança vai passar o ano inteiro na escola, e eu falando disso todos os dias, lendo história todos os dias, minha parede cheia de cantiga. Como assim essa criança não avança? Né? Então, por quê? Eu permiti esse erro. Eu permiti esse erro. E daí eu entendi, estudando um pouco mais, vendo, abrindo a mente para outros horizontes, saindo um pouco dessa coisa de construtivismo, Emília Ferreiro, eu fui buscar outras informações, eu fui muito atrás das teorias e pesquisas que estão sendo apontadas dentro da psicologia cognitiva, pesquisadores que estudam o cérebro, estudam como a criança aprende, como o cérebro funciona, e eles não falam isso, né? Eles falam sim da importância de conhecer as letras, conhecer o som e o processo. A didática do professor tem que ser uma didática mais direcionada, tem que ser uma didática que vai sim mostrar para a criança o caminho certo e não permitir o erro o tempo inteiro, tá? Então, esse é o que eu escrevi aqui. Não permitir que ela fique achando que isso aqui está suficiente. Se você fez uma lista com as crianças, como eu disse na aula passada, corrijam. É para escrever cadeira? Gente, vamos lá, olha só, vocês escreveram cadeira, cada um escreveu de um jeito diferente, mas agora a Pro vai mostrar para vocês que tá faltando letrinha. Tem algumas crianças que colocaram mais letrinhas, tem outras que colocaram menos letrinhas, então vamos ver quais são as letras que nós realmente precisamos para fazer cadeira. E aí depois vocês podem corrigir aí na atividade de vocês para deixar a palavra escrita de modo correto. Então, aí tem gente que fala, nossa, traumatiza a criança porque ela vai achar que ela não sabe nada. Será que a criança vai ser traumatizada porque eu estou mostrando para ela o caminho correto? Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo mais ouvir isso de professor, de que o erro faz parte do processo de construção, que eu tenho que permitir uma coisa dessa. Eu não tenho que permitir. Inclusive, eu tinha crianças que escreviam de outras maneiras, que escreviam assim, cadeira. E eu também considerava certo. E várias crianças me falavam assim, professora, mas eu escrevi cadeira assim, você falou que estava bom, e outra escreveu cadeira assim e falou que estava bom. Por que você... Eles estão escritos de maneira diferente. Por que você falou que os dois... Aqui os dois estão escritos cadeira? Eu falava, porque ele ainda está aprendendo de um jeito, você está aprendendo... Gente, não tem sentido uma coisa dessa. Né? Agora que eu paro para pensar, depois de tanto tempo... Quando a gente está saindo da faculdade, é lógico que a gente faz o que nos ensinaram. Porque nós queremos fazer o melhor. Então, se a faculdade, se as teorias que estão nos sendo apresentadas dizem, puxa, é isso, você tem que respeitar a hipótese da criança, olha, é isso que tem que fazer, é o que nós vamos fazer. Por quê? Porque, de fato, eu quero o melhor desenvolvimento para minha criança, só que a experiência mostra que não vai, tá? Às vezes, onde dá certo? Escolas particulares, com salas com 15, 20 alunos, tem muito professor, muito diretor que fala, o que você tá falando é besteira, Sandra, sabe por quê? Porque a gente faz assim, todas as crianças se alfabetizam no final do ano. É lógico que sim. Professor geralmente tem um assistente, geralmente tem pais que apoiam a lição de casa, que estão em cima, que estão dando aula particular para as crianças. Tem muita criança em escola, inclusive particular, pegando professor particular para poder ensinar a ler, porque a escola às vezes não dá conta. Ela tem às vezes pais que suportam, que tem muito material em casa, que fazem leitura diária na cama à noite. Isso tudo ajuda a criança. Ou seja, não é só o que ela está tendo na escola, é todo um ambiente que auxilia. Agora, infelizmente, em muitas das escolas públicas no Brasil, a gente não tem isso. Nós temos um professor
às vezes cansado, já há tanto tempo na sala de aula, com 35, 40 alunos que não param, não tem o suporte pedagógico, ele não tem o suporte dos pais. Eu dava aula muito em periferia, era eu e os alunos, eu não podia, eu dava lição de casa, 2 ou 3 traziam. Quem lê em casa? Quase ninguém. Eu tinha minha biblioteca móvel, eu mandava os livros para casa, às vezes não voltava, porque às vezes voltava destruído. Um ou outro lia. Muitas vezes eu falava, puxa, a mamãe sentou com você para ler. Não, minha mãe ainda não sabe ler. Então, é uma realidade diferente, não estou querendo generalizar, tá? Você tem escolas públicas muito boas também. Mas eu estou falando na sua grande parte. Então, assim, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com essa aula de hoje é: não aceitem isso, tá? Ensinem desde o começo, não aceitem a hipótese da criança, não, porque a criança ela só vai melhorar, a criança na verdade ela está, não é que ela tem uma hipótese, ela está começando a se apropriar do processo de conhecimento das letras, elas estão em contato com o alfabeto, elas estão em contato, então elas começam a entender um pouco mais. E conforme elas vão entendendo, dependendo da quantidade de estímulos que elas têm, elas vão escrevendo mais ou menos, melhor ou pior, tá? Então a nossa função enquanto professor é sim mostrar o caminho correto e não aceitar o erro, tá? Aí... lembrando um pouquinho da aula passada, sempre falando para as crianças, tá? Olha, a gente vai, sim, não permitir o erro, mas por quê? Eu vou estar sempre mostrando para eles por que aquela que você fez, eu não posso falar para você que tá certo, o que eu tenho que falar, como que será que é pra gente fazer o correto, tá? Eu já tenho alguns vídeos, se vocês forem procurar no meu histórico, que falam um pouquinho sobre os fonemas, sons das letras, acho que pode dar um suporte melhor para você. Eu não vou tão fundo nisso agora, porque esses vídeos já existem, mas eu vou dar então um panorama geral. As vogais são letras fáceis deles aprenderem. É lógico que quando a gente fala, a criança está na hipótese silábica, a maioria das vezes é com vogal. Comecem a reparar nisso. Por quê? Porque a vogal ela é muito presente na língua portuguesa, tá? A gente tem sempre o consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então a vogal é forte, as crianças têm facilidade de aprender. E a vogal, o A é o A, né? Que nem o C é difícil. O D também são sons mais abstratos de serem compreendidos. O A não, o que tá... a gente consegue perceber o A na nossa fala. Então, eu acho que assim, ter essas vogais para eles, adquirir essas vogais é muito fácil. As consoantes é mais difícil para aprender, porém existem algumas que a gente pode ter algumas pistas, a gente pode dar algumas pistas para a criança. Então eu disse na aula passada, utilizem o alfabeto, quem não viu o vídeo procura lá, tem essas pistas, se a gente colocar na sala de aula lá o alfabeto sempre com o Bá da bala, o B da B da bexiga, o B do bigode, isso vai ajudar sim a criança, são pistas de como ela vai poder escrever uma palavra ou outra, mas também a gente pode relacionar algumas letras, alguns sons, algumas onomatopeias, isso ajuda a criança, tá? Então, procurem esse meu vídeo, chama Letras e Fonemas. O F, eu digo sempre que é o som do gatinho bravo, então o gato quando tá bravo vai fazer que é o faca, feijão, figo. Então toda hora que a gente ouve numa palavra esse é o som do gatinho assustado. Isso para criança pequena, 6, 7 anos, é muito significativo. Eles pegam. Tem alguns professores que me mandam algumas dúvidas e dizem, professora Sandra, mas como eu faço o meu aluno não confundir esse som do gato com a letra G, por exemplo, né? Porque tem crianças que falam que é o do gato. Não, o que a gente precisa deixar gravado para eles que o gato a gente vai escrever com G, mas que na letra F, a letra F que eu estou ensinando para vocês agora tem um som diferente. Então, cada letra, o G do gato
o G é que funciona que nem o C, né? O G, que nem quando vocês forem explicar para as crianças, o G, o G do gato tem um som diferente do G da geladeira, então isso tem que ser explicado para eles. A mesma coisa o F, falou assim, ó, presta atenção, F, a gente não escreve gato com F, eu só tô dizendo para vocês que o som que a letra F produz é o som de um gatinho assustado. Então, quando vocês ouvirem esse som por aí, como é que vocês vão escrever gato? É o som da letra F, tá bom? A mesma coisa a letra M, eu digo que é uma pessoa meditando, então, macaco, melancia, minhoca. Então, sempre que você ouve esse que a gente fecha a boquinha e ouve esse é o som da letra M. O nome da letra é M, mas o som que ela faz é tá? Então, isso a gente pode sempre também, todos os dias, os primeiros dias de aula, tá fazendo essa diferenciação para a criança. O R, eu digo que o R, ele pode aparecer no começo de palavras, ou então às vezes no meio, quando ele é duplo, ele tem um som mais forte, ele vai ter o som de que é um cachorro muito bravo, rosnando, né? Então, quando você ouve esse som muito forte, ele vai ser ou o do rato no começo de uma palavra, ou se você ouvir esse som muito forte no meio da palavra, ele vai ter 2 R's lá, porque para ser forte no meio da palavra, ele tem que ter 2 juntos. Quando você ouve só um por, quando você faz só um dá só uma tremidinha na língua, que é mais uma coisa mais mansa, a gente vai ter o som de um R só no meio da palavra. O S é fácil, eu falo que é o som da cobrinha. Olha, gente, quando vocês ouvirem sapo, é o S, tá? O V do ventilador, vaca. Como que o ventilador faz? Vinho, vovó, tá? Então, o V é o som do ventilador. A gente vai sempre ouvir esse som, é o do ventilador. Enfim, são algumas dicas para a gente associar letras e fonemas, algumas onomatopeias que ajudam um pouquinho dentro do processo de alfabetização. As crianças pegam muito rápido, vocês não têm ideia, tentem usar, tá bom? O que eu fazia na minha sala de aula, que eu achava bacana, e também quando eu fui coordenadora, eu pedia para as professoras usar, eu falava assim, como alguns sons se representam, e aí eu colocava o F várias vezes, assim, porque esse F seguido que eu coloco, é só para dar essa ideia de encadeamento sonoro, então, é como se eu estivesse fazendo várias vezes, tá? Ó, é o do gatinho bravo. E eu deixava essas letras aqui que eu coloquei para vocês lá, com esses sons, ajudava bastante. As crianças eram as primeiras consoantes que as crianças tinham a consciência do som, porque eles já tinham uma referência, tá? E lógico que durante o processo de alfabetização vão aparecer as sílabas complexas e não é para evitar, elas vão aparecer, mas de novamente não deixá-los escrever errado, porque, por exemplo, quando a gente pede para as crianças escreverem flauta, muitos deles vão escrever o quê? Vão escrever assim, falta, tá? Mas aí, eu não deixo, tá? Eu não deixaria errado. Eu vou falar para eles assim, olha só, o F sozinho faz F, e o A faz A. Então, falta, É assim que eu escrevo? Olha, tem uma letrinha que tá faltando. A letra L, gente, a letra que vai ali no céu da boca, vai fazer assim, ó. Então, para escrever flauta, eu preciso desse eu não faço fá, eu faço flá. Tem uma letrinha entre o F e o A que tá indo lá no céu da minha boca. Falem isso para as crianças, são dicas sonoras, são dicas de como eles precisam começar a prestar atenção em como a boca se mexe, em como a língua se mexe, para entender qual é o som que tá ali, tá? Então, olha, você escreveu quase certo, só faltou uma letra, ó, é
flauta, tá? Então tá faltando esse L, presta atenção na próxima vez que você escrever. Mesma coisa, pomba, né? Eles vão escrever poba. Olha, vamos ler o que você escreveu, ó. P com O, pó. B com A, ba. Poba. Poba. É poba que eu pedi para escrever? Não, eu tô pedindo pomba. Então, se eu tô pedindo pomba, qual é a letrinha que vai ser depois do O? Qual é a letrinha que faz é o M. Aí é lógico que vão aparecer as questões ortográficas. Tem uma hora, quando eles começam a adquirir a escrita, começam a vir juntas as questões ortográficas, porque também tem o dança, mas esse dans, que tem essa letrinha puxando, eu não posso pôr M, porque o M só vai vir antes de P e B. Então, são dicas que vocês vão dando, mesmo que eles não estejam muito avançados no processo de alfabetização, é bom ir falando. Tá? Desde o começo, não tem problema. Ai, não, tá muito cedo. Não tem problema. Vai falando, uma hora eles vão conseguindo absorver essas informações e vão escrever corretamente. Agora, questão de ortografia, troca de S, Z, tudo isso vai acontecer. X, por quê? Porque quando a criança começa a escrever, ela vai se orientar pelo que ela tá ouvindo, tá? Então, ortografia é algo que vai ser trabalhado mais para o final do ano. É lógico, novamente, não deixem eles ficarem escrevendo errado, falando, tudo bem, tá certo, assim porque foi o que você ouviu. Não, procura corrigir, tá? Mas é lógico que o que nós estamos procurando mais no primeiro ano é que eles comecem a escrever mesmo, que tem algum erro ortográfico ou outro, não tem problema, porque eles têm o segundo, o terceiro, o quarto, que eles têm o resto da vida para trabalhar com a ortografia. Inclusive, muitos adultos escrevem errado, né? Porque é complicado, em algumas palavras é complicado. Mas, enfim, é uma hora para se começar a falar, não deixa barato não, assim, não deixa o erro ficar rolando, a gente é melhor corrigir, tá? Mesma coisa, por exemplo, com a letra R, tô finalizando, com a letra R, né? Corda, escrevam corda para mim, ó, corda. Aí eles vão escrever coda. Gente, isso vai acontecer, vocês vão ver. Olha, vocês estão escrevendo, gente, vocês estão escrevendo coda. Eu tô pedindo corda. Lembra que tem uma letrinha que treme nossa língua? Qual é a letrinha que treme nossa língua? É o R. Então, se vocês perceberem que tem uma braço, ó, brá. Eu não quero baço, eu quero brá. Qual é a letra que vem tremendo aí no meio, tá? É o R, coloquem. Então, gente, é isso, tá? Falando sobre erros, não deixa acontecer, não deixa ficar rolando, procurem corrigir, não deixa essa coisa de hipótese silábica, porque é normal. Gente, acelera essas crianças, dá dica, não deixa falar que tudo bem, porque eles precisam avançar, tá bom? Bom, vocês podem encontrar outros vídeos no meu site, tá aqui, www.sandrapugliese.com, ou então eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários para vocês, tá bom? Lá no meu site vocês vão encontrar todos os vídeos e também algumas dicas de leitura. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida pode me mandar um comentário. Abraço!